Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de religião. E na aula de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o deserto. O deserto que Jesus atravessou e o deserto que nós estamos atravessando. No deserto que Jesus atravessou, ele sofreu muitos ataques do inimigo, porque Jesus passou 40 dias no deserto, sem comida, sem água, estava totalmente fragilizado devido a sua saúde não ir muito bem, né? Porque ficou sem comida, sem bebida e estava cansado. Ele estava fisicamente abalado. E aí, foi nesse momento em que Jesus estava fisicamente abalado, cansado, que Satanás se aproveitou para fazer algumas sugestões. Se você é filho de Deus, se você tem poder, você está com fome, por que você não pega essa pedra e transforma em pão? Foi uma das sugestões que Satanás fez para Jesus, né, enquanto ele estava ali naquele deserto. E aí, gente, a gente tem que fazer uma associação com o nosso dia a dia. Porque é exatamente naqueles momentos em que nós estamos debilitados fisicamente, debilitados emocionalmente, depressivos, ansiosos, tristes, desesperados, que o inimigo ele começa a sugerir algumas coisas pra gente. Então, ele começa a sugerir algumas coisas, né? Ele coloca alguns pensamentos na nossa mente, como por exemplo, se Deus estivesse vendo, olhando para você, você não estaria sentindo essa dor que você está sentindo, você não estaria passando por isso. Por que você não tira a sua vida? Não seria melhor do que viver essa vida infeliz que você vive? Então são várias insinuações, várias sugestões que o inimigo ele nos dá. E aí, gente, você pode se fazer uma pergunta, né, nesse momento, em relação ao sofrimento humano. Mas onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Né? Onde está esse Deus? E aí eu respondo para você. Esse Deus, ele está exatamente no mesmo lugar que ele esteve quando ele viu seu único filho sofrendo, sendo humilhado, pagando por um pecado que não era seu e morrendo na cruz. Ele está exatamente no mesmo lugar em que ele esteve. Porque ele sabia que Jesus tinha que passar por tudo aquilo. Então, ele ficou ali no lugar dele, olhando e atendendo Jesus, né? Quando Jesus ele pediu socorro, quando Jesus ele pediu ajuda, Deus ele atendeu. E vai ser assim com a gente, né? Jesus passou por tudo aquilo sendo perfeito, quem dirá nós sendo imperfeitos, mas tenha certeza que em todos os momentos em que você pedir socorro, em que você pedir ajuda, você será atendido. E Jesus, ele passou pelo deserto crendo em Deus, confiando em Deus e não dando ouvidos para Satanás. Pelo contrário, quando Satanás investia
em tentações, né? Tentava ele, como por exemplo esse que eu mencionei do pão. Transforma essa pedra em pão, ele dizia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando isso acontecer com a gente rebate. A gente rebate dizendo que por mais aflições que a gente venha a viver nesse mundo, nós iremos vencer, assim como Cristo venceu. Então, independente do deserto que você esteja passando, se é o deserto da tristeza, da angústia, da aflição, da ansiedade, da depressão, de uma doença física, independente do deserto que você esteja passando, saiba que, da mesma maneira que Deus deu assistência a Jesus, Ele vai também dar assistência a você. Disso você pode ter certeza. Porém, para isso, você tem que fazer o que Jesus fazia. Jesus, ele ajoelhava, orava, buscava, chamava, né? Então, é isso que você tem que fazer. Todas as vezes que você estiver passando por algum problema e por algum deserto, não sei qual, mas tenha certeza que você vai passar por ele do jeito que Jesus passou, pedindo ajuda àquele que sabe o que você sente, porque você pode falar para mim, você pode falar para o psicólogo, para o psiquiatra, você pode tentar expressar com palavras como você se sente. Deus, ele sabe exatamente como você se sente. Então não permita que o inimigo vença essa guerra espiritual. Não permita que ele não permita que as suas investidas sejam mais fortes do que a confiança que você tem que ter naquele que lhe criou e que deixou um exemplo, deixou um manual de vida que é a Bíblia e o exemplo do que você deveria fazer para vencer da mesma maneira que ele venceu. Um exemplo do que você tem que fazer para passar por esse deserto que você está passando hoje, do mesmo jeito que ele passou. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vai lá no meu WhatsApp, no meu privado, e fala comigo que no que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer, o que eu souber, pode ter certeza que eu vou repassar para vocês também, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Deus continue abençoando, cuidando do seu coração, da sua alma, da sua mente, da sua casa, da sua família, de você como um todo, né? E tenha certeza que vai passar. Pode demorar, mas vai passar. Beijo.